Qualquer um pode ficar desmotivado em fazer aquela tarefa chata no trabalho numa sexta-feira à tarde. Mas, para as pessoas que têm TDAH, às vezes fazer essa tarefa vai ser literalmente um sofrimento agoniante. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês por que quem tem TDAH tem uma facilidade maior para ser procrastinador. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, é considerado como um distúrbio do neurodesenvolvimento que cursa com sintomas como desatenção, impulsividade e hiperatividade. Mas além desses sintomas, um outro que é muito pouco falado é o sintoma de prejuízo de motivação. É muito comum que pessoas que tenham o TDAH sintam prejuízos de desmotivação que levam eles a procrastinar sérias tarefas, fazendo com que eles tenham sentimentos de culpa e de fracasso, porque eles começam a pensar, por que as outras pessoas conseguem fazer essas tarefas e eu não consigo? O que me impede de fazer isso? Como essa pessoa acaba tendo dificuldade de entregar as coisas no prazo porque acaba procrastinando, esse sintoma de culpa acaba piorando bastante, porque várias pessoas que não entendem do transtorno vão classificar essa pessoa como preguiçosa ou desleixada, ou pelo menos alguém que não é compromissado com as coisas. E por que isso acontece? Bem, vamos por partes. Existe uma circuitaria do cérebro chamado de sistema de recompensa. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ele e eu vou deixar ele na descrição. Bem, esse sistema de recompensa, entre outras coisas, é responsável pela capacidade de gerar motivação necessária para a gente executar coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Ou seja, é a ativação basal do sistema de recompensa que garante que você consiga ter pelo menos o mínimo de motivação necessária para levantar da cama, tomar um banho, tomar um café e ir trabalhar. Essa circuitaria é composta por diferentes áreas do cérebro e diferentes tipos de neurotransmissões, como por exemplo as neurotransmissões glutamatérgicas, GABAérgicas e dopaminérgicas. Olhando a nível neuroanatômico, o sistema de recompensa é composto por áreas como o núcleo accumbens, como o hipocampo, o hipotálamo, como o córtex pré-frontal e a área tegmentar ventral. Os neurônios dopaminérgicos que fazem parte dessa circuitaria de sistema límbico também fazem parte do que chamamos de via mesolímbica. Tá, mas qual que é a importância disso que eu tô falando? Bem, existe um tônus basal de liberação e atividade dopaminérgica sobre esse sistema de recompensa que precisa estar normal, que precisa estar a níveis fisiológicos para que a gente consiga manter a motivação para poder fazer as tarefas do dia a dia. Por exemplo, durante a vida, a gente aprende que a gente precisa trabalhar para poder conseguir dinheiro, para poder se manter vivo, comer, fazer as coisas que a gente precisa fazer. Quem cria esse aprendizado é o sistema dopaminérgico pela via mesolímbica, integrando a circuitaria do sistema de recompensa. Só que quem garante criar mais motivação, ou pelo menos manter as motivações necessárias para poder conseguir fazer essas coisas que eu tô falando que a gente aprendeu que precisa fazer, é os níveis basais de liberação e atividade de dopamina. O grande problema é que os estudos mais recentes de neuroimagem têm demonstrado que os pacientes que têm TDAH têm uma diminuição significativa desses níveis basais. Não é que eles não tenham dopamina, mas é que existe uma diminuição de atividade desses neurônios dopaminérgicos da via mesolímbica, fazendo com que eles acabem tendo sintomas relacionados com a desmotivação. Isso explica em parte por que os pacientes que têm TDAH podem apresentar sérias dificuldades de entregar tarefas no prazo e de serem procrastinadores crônicos. Mas a história não para por aí. Grande parte da capacidade de executar alguma tarefa, de realizar algum projeto, está não somente em ter motivação para fazer ele, como também no planejamento e organização para poder executar. Quando você precisa, por exemplo, limpar a casa, você começa a planejar quais são os primeiros cômodos que você vai limpar, ou quais são os materiais de limpeza que você vai utilizar. Isso tudo faz parte do planejamento e da organização que o nosso cérebro faz para poder executar alguma tarefa, executar algum comportamento. Quem é responsável por isso é o córtex pré-frontal. Só que
para ativação, para modulação da atividade do córtex pré-frontal nesse contexto, a gente precisa da sincronicidade de atividade de dois neurotransmissores, a dopamina, na via mesolímbica, e a noradrenalina. Só que os estudos mais recentes têm demonstrado que os pacientes que têm TDAH têm uma desincronização da atividade dessas duas sinapses, né, das sinapses de dopamina e noradrenalina no contexto ali da região do córtex pré-frontal. Quando você tem muita dopamina ativando o córtex pré-frontal e baixa noradrenalina, você tem problema de atenção, foco e de organização, de planejamento. E o inverso também acontece, você precisa de níveis otimizados das duas. E isso aparentemente não acontece no paciente que tem TDAH, o que faz com que essa parte, esse planejamento executivo também não seja feito de forma correta nas tarefas, e isso também explicaria por que o paciente que tem TDAH tem uma maior facilidade de procrastinar, porque ele já tem dificuldade de regular suas emoções relacionadas ali com a motivação para poder começar a tarefa, e ele também tem dificuldade de planejar e organizar, então começar uma nova tarefa vai ser muito difícil para ele. Infelizmente, a gente ainda não sabe muito bem por que isso acontece, mas existem algumas teorias propostas para explicar. Mas isso vai ser um assunto para um próximo vídeo que eu vou fazer, caso vocês comentem aqui embaixo. Se você quer aprender mais sobre a biologia dos transtornos psiquiátricos e não quer passar horas e horas lendo vários livros de neurociência, eu tenho uma solução para você. O curso Neurociência dos Transtornos Psiquiátricos conta com mais de 25 aulas e 6 módulos que explicam as bases neurocientíficas para diferentes transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão, transtorno psicótico e vários outros, além de contar com um certificado, e tudo isso por apenas R$ 97. Corre aqui na descrição e matricule-se já. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!